Bom dia, família. Paz e graça sejam multiplicadas sobre todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Bom dia, bom começo de semana. Uma semana de primeira não começa na segunda. Oi, Elver. Saudade, tudo bom? Que bom que você está aí. Graças a Deus. Um abraço a todos aí que estão chegando. Para a gente começar bem a nossa semana aí, em nome de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro, renovados, inspirados, fortalecidos. Igor, se Deus quiser, a gente encontra daqui a pouco, meu irmão. Forte abraço para todos aí, graças a Deus. Muito bom a gente poder estar junto, começar bem a semana, né? Estabelecendo aqui princípios, fundamentos. Mônica, abração, minha prima. Beijão aí para todos, graças a Deus, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Muito bom mesmo. E vamos que vamos, César. A gente ainda fala essa semana, viu, César? Foi uma semana que bem agitada, mas eu não esqueci não. A gente tem que falar. Fala aí, Almir. Na rocha. Tempo bom, né, meu irmão? Graças a Deus. Grande privilégio. Estou com o coração aqui bem animado, encorajado para a gente poder compartilhar o princípio aí dessa semana, em nome de Cristo Jesus. Princípio desafiador, inquietante. Inquietante, graças a Deus. Muito bom. Vamos ter uma palavra de oração e agradecer a Deus mesmo por esse tempo e colocar o nosso coração na presença do Senhor, como diz a palavra de Deus, entrando com ousadia, vamos entrar com ousadia na presença do Pai. Amém? A fé para que a gente possa entrar com ousadia na dimensão de Deus, e o princípio de hoje tem tudo a ver com isso. Antes da gente orar, lembrando que quando a gente fala, ô Thales, bom dia, rapaz, você fez um passeião aí com a família, hein? Graças a Deus, só acompanhando aqui, alegrando aqui com a sua vida e tudo que Deus proporcionou aí para sua casa. Muito bom. Então, e antes da gente orar, lembrando que quando a gente fala aqui de princípios no plural, são aquelas estacas que vão sendo colocadas, né? Que Deus manda a gente colocar estacas no nosso caminho, firma bem as tuas estacas. Então nós temos um princípio fundamental, a rocha sobre a qual nós estamos fundados, né? E o ribeiro de águas no qual nós estamos enraizados, aquilo que alimenta, que fundamenta a nossa vida, que é o amor do Pai. E aí a graça de Cristo vai se revelando de maneira multiforme. Então nós temos um amor singular para uma graça plural. Então a natureza é singular, é a natureza de Deus, e a expressão de identidade é plural, né? Então nós vamos expressando, revelando, discernindo. Então, assim, a gente vai discernindo as várias formas de revelar a singularidade, a essência do amor de Deus. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, o fundamento, ó Deus, a rocha na qual nós estamos fundados, arraigados, nós nos alimentamos do teu amor. E queremos que esse amor vá encontrando de forma prática, materializada, testemunhal, evidente, contundente, o amor de Deus, o amor do Pai, vai encontrando formas de se expressar, de se materializar, de ser encarnado nos nossos dias, ó Pai. Muito obrigado mesmo pelo teu amor, obrigado porque o Senhor vai, através do teu Espírito e a revelação da tua palavra, o Senhor vai transformando o nosso entendimento para pleno conhecimento da tua vontade, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá
no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e vamos compartilhar mais um princípio aqui, né? Muito bom a gente ter compartilhado lá o princípio, né? O princípio dos ventos contrários, e hoje a gente quer compartilhar aqui em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Ô César, você está aí, né? Nosso querido César de Morrinhos, até queria dar um testemunho, César. A Bíblia que eu estou usando aqui, ó, para um amigo, César Oliveira, presente seu, viu, querido? Então estou aqui matando saudades, tá bom? Graças a Deus. E, ó, que bom aí, ó, testemunho das famílias aí que estão sempre acompanhando aí. É isso aí, né, Elvio? É bem a propósito aí, princípio dos ventos contrários. Agora vamos ver aqui, ó. Então, Marcos capítulo 4 diz assim, verso 35: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: Passemos para o outro lado. Então eu queria compartilhar com vocês aqui, amados, o princípio do sendo tarde, passemos para o outro lado. Isso é um princípio do sendo já tarde, né? Por que isso é um princípio? Porque às vezes nós queremos reduzir Jesus, nós queremos limitar Jesus às nossas conformidades e principalmente às nossas comodidades. Muitas vezes nós pensamos que Jesus vem para reforçar, vem para validar, né? Vem para corroborar nossas comodidades e nossas conformidades. Mas Jesus é o transgressor da nossa conformidade. Ele é o transgressor da nossa comodidade. Então, sendo tarde, ele vai nos chamar, ele vai nos ordenar, ele vai nos orientar a passar para outra margem. Então aqui nós temos um reforço de transgressão. Primeiro que ele está orientando os discípulos a uma realidade que os discípulos julgam imprópria, uma coisa já passada, uma coisa que já não estava mais no horizonte, né, de perspectiva deles. E além de ser tarde, ele ainda está chamando esses discípulos para passar para outra margem, para o outro lado. Então isso é um reforço de transgressão, é isso mesmo. É um reforço transgressional, onde Jesus vai ultrapassar nosso limite. Nós precisamos entender, amados, que a fé é para a gente entrar à dimensão daquilo que ainda não foi visto. A fé é para fazer o que ainda não foi feito, para viver o que ainda não foi vivido, para perceber o que ainda não foi percebido. E muitas vezes nós vamos acomodando a nossa fé a fazer bem feito o que já foi feito, né? A nos conformar com aquilo que já foi experimentado. Então, sem perceber, a gente vai querendo viver essa zona de conforto, daquilo que a gente controla, daquilo que a gente domina, daquilo que a gente está familiarizado. E, na verdade, ele vai nos transformando, ele vai nos levando a um processo de transgressão dos nossos próprios limites, de fé em fé, de glória em glória. Então, quem tem o coração em Jesus tem que estar preparado para o desconhecido, para o não vivido, para o não experimentado, para o não alcançado, para o não atingido. E não há data para isso, não há limite para isso, não há horário para isso, não há idade para isso. Então, muitas vezes eu tenho visto pessoas que vão se conformando com a idade, vão se conformando com a capacidade, vão se conformando com a competência. Toma cuidado, porque às vezes você está se conformando às suas competências, você está se conformando às suas habilidades, você está se conformando àquilo que você domina e que você controla e que se torna a sua zona de conforto. E nesse ambiente, Cristo não está.
Nesse ambiente estamos nós entronizados, nesse ambiente estamos nós reinando e dominando. Esse ambiente traduz e exalta o nosso próprio nome, a nossa própria capacidade. E é isso que acontece. Muitas vezes nós estamos querendo ser exaltado e reconhecido naquilo que a gente domina. Nós não queremos passar o constrangimento de entrar áreas que a gente não domina tão bem. Então use a experiência, use a vivência que você já teve e use a maturidade que você alcançou como plataforma para você entrar aquilo que você ainda não entrou, para você viver aquilo que você ainda não viveu, para você fazer aquilo que você ainda não fez. Mas não se torne uma repetição bem acabada de você mesmo, mas se torne uma imitação cada vez transformada de quem Cristo quer revelar através de você. Em nome de Cristo Jesus. Então eu quero desafiar você nesse ano 2023, nesse primeiro dia da semana, já no comecinho do ano, ainda estamos aí na primeira quinzena, a você ouvir esse chamado de Cristo. Sendo tarde, passemos para o outro lado. Não importa a sua idade, não importa a sua experiência, há uma tendência das pessoas envelhecerem com pouca idade, há uma tendência das pessoas se acomodarem mesmo com pouca idade, porque elas começam a trabalhar aquilo que as traduz, aquilo que as representa, e não aquilo que representa a autoridade, aquilo que representa a graça transformadora de Cristo na nossa vida. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, eu não sei o que você pode estar vivendo, mas agora coloque o seu coração diante do Senhor e comece a se questionar: será que aquilo que Deus está colocando na sua vida não é um chamado, não é uma convocação, não é uma orientação de você entrar em terrenos que você ainda não entrou, explorar áreas que você ainda não explorou? Isso às vezes vem na forma de uma dificuldade, vem na forma de um problema, vem às vezes até na forma de uma enfermidade, vem às vezes na forma de um colapso, né? Muitas vezes nas nossas áreas de atuação, e aquilo que poderia parecer um desastre é simplesmente a forma que Deus está usando para nos levar a conhecer aquilo que a gente ainda não conhecia. Então, eu vou te dizer uma coisa, em nome de Cristo Jesus. Eu vou falar uma coisa que pode parecer chocante. Mas se Deus precisar usar o diabo para nos tirar da nossa zona de conforto, Ele vai tirar, como Ele fez com Jó, mano. Olha, Jó estava tão conformado, Jó estava tão assim, adaptado à sua religiosidade, que Deus precisou convocar o Satanás em pessoa para empurrar, para tirar o Jó da sua zona de conforto, da sua zona de conformidade. Então, se precisar, Deus vai convocar o capeta, vai convocar Satanás em pessoa para nos sacudir, para nos mover desse lugar e conhecer coisas que a gente não conhecia. Então foi o que aconteceu lá com o Jó. O Jó pensava que conhecia Deus, ele estava totalmente fechado dentro da sua zona de conforto, tudo corria bem na vida de Jó, tudo estava conforme as suas expectativas. Eu penso que Jó pensou: bom, cheguei ao meu ideal de vida, né? Alcancei o meu Shangri-La, o meu lugar de repouso e descanso, finalmente cheguei lá. E aí Deus vai e convoca o capeta em pessoa para transtornar, para transgredir, né, na vida de Jó. E depois de tudo que Jó passou, de toda enfermidade, todo problema financeiro, todo problema familiar, você vê que todas as áreas da vida de Jó foram transtornadas: a vida empresarial, profissional, a vida familiar, a vida conjugal, a vida espiritual, a vida física, né? Então a saúde dele foi transtornada, o casamento dele foi transtornado, o ambiente familiar, o ambiente profissional, o ambiente relacional, o conflito com os amigos. Não teve uma área da vida de Jó que não foi mexida, que não foi revolucionada. E no fim de tudo,
o que ele diz? Agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia de ouvir falar. Então Deus não quer que você conheça o Deus da história, que você dê testemunhos históricos. Deus não quer que você continue dizendo o Deus de Davi, o Deus de Jacó, o Deus de Josué, mas que seja o seu Deus, o seu Senhor, o seu Pai, aquele que te toma pela mão e te leva, que te conduz a um lugar que a gente não imaginaria para a nossa vida, mas que vai nos transformar. É Ele que está dizendo para nós: eu é que sei o que eu planejei para você, são caminhos de paz e não de mal. Deus quer te levar a pensamentos mais altos que os nossos pensamentos e caminhos mais altos que os nossos caminhos. E sabe onde estão os pensamentos mais altos que os nossos pensamentos e caminhos mais altos do que os nossos caminhos? Estão na outra margem. E sabe quando é que a gente vai chegar nessa outra margem? Quando a gente achar que já está tarde. Quando a gente achar que não é hora de mexer em nada, que está tudo quieto, que agora é hora de descansar o esqueleto, de repousar, de parar. Quando você achar que já trabalhou demais, quando você achar que já fez muito, quando você achar que já é hora de sossegar, quando você pensar que não é mais tempo, aí é que começa a trabalheira. Eu vou te falar um negócio, amado, que quem já mexeu com agricultura, com lavoura, a palavra de Deus diz que quando você semeia, você vai dormir. O reino de Deus é como um homem que, tendo plantado, foi dormir, mas quando chega a época da colheita, amado, aí não tem dia, não tem noite, é toda hora. Na época da colheita não dá para dormir, não, mano. Na época da colheita, sendo tarde, você tem que ficar lá colhendo, porque aí você não pode perder a semente, você não pode perder aquele momento, é um kairós de Deus. Então, às vezes, você trabalhou o tempo todo, às vezes você foi lá, você investiu, né? E aí você pensa, bom, agora que eu investi, vou sossegar, vou regalar. Não, agora na hora da colheita que você vai trabalhar, mano. Agora na colheita agora você acabou, não tem hora para dormir, não. Agora é de manhã, de tarde, de noite, toca, em nome de Cristo Jesus, sendo tarde. E às vezes esse tarde começa muito cedo, como eu disse aqui. Quando é que começa esse tarde? Esse tarde começa quando você pensa que já fez tudo e que você pode agora descansar. E não é assim. Amém? Então, quando é o tarde na nossa vida? Quando você acha que já fez tudo, quando você acha que você chegou no limite da sua competência, da sua capacidade. Aí, quando você acha que você já tinha tudo para apresentar para Deus, você diz, agora Jesus vai aparecer aqui e vai dizer, olha, muito bom, bem feito. E aí Jesus aparece e fala, e aí? Toca, vamos lá, entra no barco e atravessa para o outro lado, vamos cruzar para outra margem, vamos atravessar o mar, fora de hora, fora de contexto, fora de expectativa, quebrando tudo aquilo que a gente tinha planejado, imaginado, em nome de Cristo Jesus. Então Deus quer operar muito além daquilo que podemos pedir ou pensar. Quando é o nosso tarde? Quando você alcançou tudo aquilo que você pediu ou pensou. Mas Ele quer operar muito além daquilo que somos capazes de pedir ou de pensar. Quando você achar que alcançou tudo aquilo que você pediu, quando você achar que você está vivendo aquele momento que você imaginou, que você sonhou, então prepare-se, porque é exatamente nessa hora que Jesus vai aparecer e dizer, vamos atravessar para outra margem, vamos atravessar para o outro lado, vamos cruzar, vamos atravessar a fronteira, vamos transgredir nossos próprios limites. Amém? Nós não podemos colocar limites para o Senhor, nós não podemos colocar limites para a sua vontade ou para a sua direção na nossa vida. Amém? Vamos lembrar uma coisa que eu tenho compartilhado aqui, a gente tem repartido aqui, e às vezes a gente vai esquecendo. Jesus é o nosso Salvador porque Ele é Senhor, então é um Senhor salvando, e não um Salvador tentando ser Senhor.
Então a salvação é para que eu possa cumprir o propósito e não para que eu possa celebrar a salvação. Então, quando você estiver celebrando a sua salvação, aí é que começa a obra de Deus. Então, ele nos salvou para transgredir nossos próprios conceitos de salvação. Então, a verdadeira obra de salvação não está em nos satisfazer, não está em cumprir os nossos desejos, em nos colocar no lugar de comodidade, de conforto. A obra da salvação é para que, uma vez salvos, nós possamos exatamente, salvos por Cristo, atravessar para o outro lado, sendo já tarde, em nome de Cristo Jesus. Então, não queira que Jesus te ajude a ser a pessoa que você sonhou ser. Não pense que Jesus está aqui para falar amém para os nossos sonhos, para os nossos planos. Beijão, Adelar. Alegria ter você aqui, queridão. Bênção, paz aí sobre a sua casa, maravilhosa. Então não pense que Jesus está aqui para falar amém para os nossos modelos, para os nossos estereótipos. Jesus não está aqui para falar amém para as personagens que nós criamos e que nós gostamos tanto e validamos na nossa maneira de ser. Jesus veio para que, como Cristo, ele possa nos desafiar a cruzar nossos limites. E cruzar esses limites significa viver com gente que a gente não gosta de viver, trabalhar com gente que a gente não gosta de trabalhar, ir até pessoas que a gente não iria. Quando Jesus está dizendo assim, vamos para outra margem, ele está dizendo que é para ir para um lugar onde habitavam inimigos, gente indesejada, gente que aquelas pessoas com quem Jesus estava falando não só era tarde, como era um convite, uma direção, uma orientação para ir para um ambiente totalmente hostil, totalmente oposto. Então, quando ele nos chama para ir para o outro lado, ele está chamando você a entrar em ambientes que você naturalmente não entraria. E às vezes nós estamos achando que Jesus vem para nos dar tudo aquilo que a gente sonhou e para nos dar um ambiente totalmente favorável para trabalhar. Não, amados, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, esse é o desafio. Tarde, quando você achou que não era hora mais, quando você achou que estava acomodado, quando você estava achando que agora você ia ter sossego, Jesus vem nesse belo 2023 e diz, vamos lá. Rapaz, Ariel, que alegria, rapaz. Que abraço, meu cardiologista amado aí. Que bênção, rapaz. Que forte abraço, viu, cara? Puxa, eu estou tão alegre de te ver aqui. Graças a Deus. Repara não, gente. Esse aí é literalmente um amigo do coração. Alguém conhece meu coração melhor do que muita gente, né, Ariel? Beijão, viu? Um abraço aí para todos. Então, em nome de Cristo Jesus, né, é isso aí, esse desafio, essa coisa que nos inquieta, nos perturba, amém, amados? Nos incomoda, nos desassossega, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, não pense que Jesus vem te dar aquilo que você tanto sonhou, que Jesus vai te dar aquele lugar de sossego e tranquilidade, porque Jesus vem, é para nos transtornar, é para nos inquietar, é para nos mover, e no momento tarde da nossa vida, nos chamar para ir para o outro lado, um lado que a gente muitas vezes rejeita, um lado que muitas vezes a gente quer ignorar. Quantas vezes Jesus está nos chamando para um lugar que a gente fez tudo para ignorar e fez tudo para pensar que um dia a gente não precisava chegar lá. Mas quando chegar a hora, Ele vai nos chamar e vai nos levar exatamente nesse lugar aí que a gente tentou evitar e tentou postergar, mas na hora oportuna Ele vai dizer, é agora. Passemos para o outro lado. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia. Durante toda a semana a gente vai estar meditando um pouco sobre isso aí e aprofundando nessa reflexão de maneira bem prática. E esteja conosco na viração do dia, na mesa preparada aí pelo Senhor amanhã, se Deus quiser. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Fica na paz.